E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E esse gosto de queijo, a essa altura do campeonato, se você está me acompanhando há um tempo, você já sabe que ele vai vir da fermentação, né? E de repente, se a fermentação ela é alguma coisa que te assusta, né, ou você ainda não tem aquela intimidade maior com a fermentação, aqui eu vou apresentar 3 pontos para que você melhore o seu processo de fermentação, né, para que você tenha mais acertos do que falhas. Tá? São 3 pontos precisos aqui para você ter atenção e a partir de agora, quando você for fermentar o seu queijo vegetal, você incorporar esses 3 pontos aqui na sua fermentação. O primeiro deles, sem delongas, é você saber qual é o starter que você está utilizando. Esse é o principal ponto, porque quando você não faz ideia do que representam essas diferentes fontes de bactéria, você pode ter resultados que vão ficar um pouco distante do que você esperava. Em outras palavras, você tem uma expectativa aqui, seu resultado fica aqui, e numa dessa tem essa distância que te coloca para baixo. Então, quando eu falo aqui que você vai fazer um queijo vegetal com gosto de queijo, tem bactérias específicas para dar esse gosto de queijo. Não é qualquer fermentação que vai fazer isso acontecer, tá? Então, se você pega, por exemplo, bactérias que produzem ácido acético, elas não vão dar gosto de queijo, porque o que dá o gosto de queijo é o ácido lático, produzido por bactérias láticas. O ácido acético, produzido por bactérias acéticas, dá gosto de vinagre. Então, não vai dar certo. E tem alguns starters que eles vão ter bactérias acéticas sim. O Rejuvelac é o maior exemplo disso. O kefir de água é um outro exemplo. Não que, se você usar Rejuvelac, se você usar kefir de água, isso vai ficar ruim. Muito pelo contrário. Vai dar um resultado super interessante, mas tem outras fontes de bactérias que vão dar um resultado mais interessante ainda e com mais gosto de queijo do que você possa sentir com esses outros. Tá? Eu já fiz muita coisa com Rejuvelac e sim, lembra queijo, mas falta um pouco, né? Então falta um pouco por quê? Porque tem outras bactérias ali que estão desviando um pouco do caminho. Isso daí é a mesma coisa quando você está num grupo de amigos, aí você tem uns 10 amigos junto e vocês vão sair para comer, né? Vamos supor, tá 10 amigos, foram assistir uma peça no teatro, foram ver, sei lá, um cinema, não sei. Aí a hora que sai, vamos tomar alguma coisa, vamos comer alguma coisa? Vamos. E aí, para onde que nós vamos? Aquela discussão começa, né? Você vai ter, normalmente, uma turma vai querer ir para um lugar, outra turma vai querer ir para um outro lugar, né? Um tipo de comida, de repente, ou um tipo de bar para tomar alguma coisa. E é isso que acontece num Rejuvelac, por exemplo. Porque você tem um grupo ali que está produzindo ácido lático, um outro grupo que está produzindo ácido acético. E aí? E aí que a coisa fica meio, né, no meio do caminho ali. Você pode ter toques láticos, mas também toques acéticos, mesma coisa com a kombucha. Então, você saber o que você está colocando é super importante. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, fonte de bactéria lática, se você for para a farmácia, por exemplo, e comprar um probiótico que eles vendem ali na farmácia, aí sim está falando de bactérias láticas. Tá? Porque você vai ter do gênero, tá? Lactobacillus, Lactococcus, vai ter Streptococcus, Leuconostoc, são gêneros de bactérias que produzem o ácido lático. E beleza, isso daí vai ser excelente, você vai perceber a diferença que é usar esses micro-organismos de usar um Rejuvelac. Tá? Então, a escolha do micro-organismo ela é fundamental. Segundo ponto, que também é super importante. Se você for seguir uma receita, às vezes vai estar dizendo ali, fermente por 24 horas. Só que a temperatura da sua cozinha é diferente da temperatura de quem escreveu a receita, provavelmente.
E isso daí vai fazer uma diferença. Por quê? Porque a fermentação, ela vai acontecendo, né? Então vamos imaginar assim, que o gráfico que eu vou desenhar agora é a produção de ácido. Então começa a fermentação, vai aqui, né? A abscissa é o tempo, a ordenada é a quantidade de ácido que está sendo produzida. Então começa a fermentação, vai passando o tempo, vai subindo o ácido, vai subindo o ácido, vai subindo o ácido, vai subindo o ácido, vai subindo o ácido. Só que imagina, se nas 24 horas está aqui com ácido, você experimenta e aquilo lá está azedo pra caramba. O que acontece? Você vai falar que estragou, né? Na verdade não estragou, só tem bastante ácido, mais ácido do que o seu paladar admite, vamos dizer assim. Só que, então, mas daí você vai falar, mas a receita falou 24 horas e tal, eu segui certinho e estragou, não sei o quê. Por isso que esse segundo ponto é interessante, que é o quê? É você acompanhar a fermentação. Às vezes aqui, ó, vamos supor, está com 18 horas. Se você experimenta com 18 horas e aquilo lá está num sabor, nossa, isso aqui está maravilhoso, meu Deus do céu, que delícia que está isso. Ótimo. Interrompe aí a fermentação. Ah, mas a receita falou... Esquece o que a receita falou de tempo. O seu paladar é soberano. Coloca isso na cabeça. Seu paladar é soberano. Já pega essa massa aí e vai para a geladeira. Tá? Para baixar a atividade dos micro-organismos, porque você identificou já o ponto de produção de ácido que é aquele ponto satisfatório para o seu paladar. Tá? Esse é o segundo ponto, acompanhar a fermentação. Primeiro, saber a bactéria que está usando, né? Ou saber o tipo de bactérias que você vai usar. Depois você acompanhar a fermentação. E o terceiro ponto, não menos importante, né? De repente, sim, falar é o mais importante. Tudo que eu estou falando aqui é importante, né? Mas esse terceiro ponto, ele é super importante também, que é as boas práticas de fermentação. Isso daqui é, sim, de uma importância absurda. Porque quando a gente está fermentando alguma coisa, o que você está fazendo? Você está colocando bactérias num meio que tem alimento, que tem temperatura, que tem umidade, que é uma delícia para a bactéria se desenvolver ali. Tá? Aquela que você está colocando. Só que, se de repente algumas outras chegarem para essa festa, que você não quer, e se desenvolverem ali, aí sim vai estragar o seu produto. Tá? Agora, como que outras bactérias que você não quer vão entrar ali? O ambiente está cheio de bactéria, eu falando aqui, ó, de um monte de bactéria ainda aqui, uma janela aberta com vento, uma rajada de vento que venha de fora, tá trazendo bactéria pra caramba. A mesa da cozinha tem bactéria, o garfo tem bactéria, tudo tem bactéria. Então, as boas práticas de fabricação, elas ditam as regras para que você trabalhe num ambiente higiênico, num ambiente limpo, que você tenha segurança de que todos os seus instrumentos eles foram higienizados. Tá? E isso é muito importante. Para quê? Para que você diminua a possibilidade de outras bactérias, aquelas que você não quer, cheguem e se desenvolvam na sua massa. Tá? Então, com isso, você consegue desenvolver. Quando você tem um ambiente higiênico, você pelo menos presta atenção nisso e começa a cada vez mais... Peraí, antes de eu fazer, eu vou dar uma limpada na mesa, vou passar um álcool na mesa, sabe? Eu lavar bem a mão, ter segurança que eu lavei a mão e agora eu tô aqui sem ter mexido com outra coisa, coçado algum lugar, sei lá, já tá diretamente trabalhando com os seus insumos ali para transformar aquilo num queijo vegetal. Né? É isso que vai te dar a segurança de que você está promovendo a proliferação das bactérias que você quer e não dessas outras exógenas ao seu processo. Tá? Depois você me conta aí como é que está o seu processo de fermentação, se você já tinha esses 3 pontos no seu radar aí, que a gente continua essa conversa nos comentários.